Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Estamos aí na aventura de 1 Samuel com Saul e Davi, né? Essa perseguição, uma perseguição acirrada, que em algum momento Saul recua, depois por algum motivo ele avança novamente. E aqui no capítulo 26 está o último momento, o último embate entre Saul e Davi, a última situação onde tem aqui, podemos pensar assim, um checkmate, onde realmente cessa essa perseguição, onde cessa essa saga, né, que acontece entre os dois. Vamos perceber que já havia, Saul já tinha dito que não ia fazer mais, mas em determinado momento começa a ouvir mais, parece que ele lembra de tudo aquilo que Davi fez no seu reinado, e ele decide então perseguir. Ele fica sabendo que Davi está em tal lugar. Então, mais uma vez, ele junta os seus homens, né? O texto vai dizer que é uma quantidade de homens boa, né? Mais de 3.000 dos seus melhores soldados. Primeiro porque ele sabia quem era Davi. Davi era um habilidoso guerreiro. E os homens que estavam com ele também eram guerreiros, homens muito valentes, muito bons na guerra. Então, Saul não faz diferente. Ele pega os seus melhores e vão atrás. Davi, naquela situação, manda ver se realmente era Saul mesmo, se Saul estava, e percebeu que sim, que era Saul. Saul novamente estava perseguindo. E parece aquele negócio que cansa, né? Fala, meu Deus do céu, até quando vai ser isso? Quantos de nós já não pensamos nisso, né? Meu Deus, mais uma vez, de novo, outra vez essas questões, e a gente fica meio que. Então, Davi toma uma atitude de ir no acampamento, né? E realmente confrontar Saul, confrontar os seus guerreiros, confrontar toda aquela situação. E ele chama, então pergunta qual dos seus homens irá com e Absai diz, não, eu vou com você. E ali o texto vai dizer que Deus colocou Saul e todos os seus homens num profundo sono, e Davi então entra no acampamento deles, roda, pega o que quer, olha, e vem ao ponto de Absai dizer, né, dizer para ele no versículo 8, olha, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão com um só golpe, não precisarei de outro. Percebe como estava o ânimo dos homens de Davi? O ânimo dos companheiros de Davi? A gente parar para pensar, não era por menos. Não era por menos. Eles sabiam, assim como Davi, que Davi não tinha feito nada, que Davi não era merecedor daquilo. Mas o que Davi diz? Davi reconhece Saul não simplesmente como um homem perseguidor, como um homem tolo, como um homem que age loucamente. Né? Ele não reconhece esse homem. Vamos pensar aqui entre nós que Saul era esse homem, um tolo, um invejoso, um orgulhoso, um autoritário, um homem realmente chamado por Deus, escolhido por Deus, mas nesse momento ele não estava sendo direcionado por Deus. Isso era muito nítido para todos. Davi poderia olhar para esse homem ou poderia fazer o que ele fez, olhar para Saul como um ungido de Deus. E é isso que Davi, porque se Davi olha primeiro com seus olhos carnais, ele teria matado Saul. Ele teria matado Saul. Ele teria seguido o conselho de Absai. Mas Davi prefere olhar com os olhos do Senhor. Davi decide olhar com os olhos do Senhor e não mata Saul. Pelo contrário, ele leva consigo uma prova de um reconhecimento de autoridade, de um reconhecimento de unção divina sobre a vida dele. E aí no outro dia ele chama e pergunta, né, cadê a espada, cadê a lança, cadê o jarro d'água do rei? E ele mostra mais uma vez, olha, eu não quero fazer nenhum mal. E é o que nós percebemos, é o que nós podemos tirar como lição para nós. Primeiro, Davi poderia ter ouvido o conselho de Absai, seu melhor amigo, podemos dizer seu companheiro, aquele que decidiu falar, não, por mim, por você eu entrego minha vida, porque era isso, Absai não tinha noção do que poderia acontecer. Ele confiava muito em Davi, mas ele não tinha noção, então ele se arrisca por Davi. E ali ele dá um conselho, e muitas vezes as pessoas que arriscam uma vida com a gente, de repente as pessoas que estão do nosso lado ali para batalhar, para fazer, de repente até os conselhos que eles nos dão, nas melhores da intenção, precisam ser avaliados. Não avaliado da minha ótica, mas avaliado da ótica divina. Porque esse era o conselho de Absai. O seu melhor amigo, o seu companheiro naquele momento, mas Davi decide não olhar para a ótica. E é o que nós pensamos também, como nós temos olhado para as pessoas. Às vezes tem pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos perseguem, ou pessoas que de repente por algum motivo, algumas situações, né, aconteceram. E qual é a nossa decisão de olhar com essas pessoas?
olhar com o nosso olhar, da minha forma, com o meu coração, com a minha mente, com a minha, vamos dizer assim, com a minha forma de ser, ou eu olho com Deus, olho com o olhar de Deus, olho com o olhar espiritual, com o olhar divino. Não, mas todos são ungidos do Senhor? A questão não é essa, mas a questão é que todos, indiferente, todos, o Senhor pagou um alto preço por eles. Então, quando nós decidimos olhar para as pessoas com esse olhar, nós começamos a agir de acordo com o que Deus quer. Então, que nesse dia nós possamos pensar nisso. Como nós temos olhado as situações? Qual é o nosso óculos, né? Qual é o nosso óculos que eu tenho olhado para olhar para as situações? Com o meu olhar crítico, muitas vezes pecaminoso, muitas vezes orgulhoso, ou com o olhar divino, ou com o olhar de Deus. Davi decidiu olhar, e a partir daqui cessa então a perseguição de Saul a Davi. Tanto que Davi decide, depois a gente vai ver amanhã, Davi decide então agora ir para o meio dos filisteus para não ter problema. Mas aqui é o último momento, aonde encerra, e Davi encerra, podemos pensar assim, essa situação com chave de ouro, onde ele não age com as suas fortes emoções, mas ele age na direção e guia do Senhor. Que possamos fazer o mesmo e meditar nisso nesse dia. Deus abençoe a todos.